Olá, eu sou a Maria Eduarda Schmidt e hoje eu vim apresentar o meu projeto Aplicabilidade e Tipos de Agrupamentos de Média. Esse projeto faz parte do componente curricular da disciplina de Pesquisas Agronômicas e Métodos Científicos. A mesma é ministrada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho e faz parte do componente curricular do curso de Agronomia na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Meu trabalho será apresentado em 5 partes, sendo a primeira parte uma introdução, conceituando o tema e trazendo os principais pontos desse trabalho, depois o objetivo, falando sobre o objetivo geral do trabalho, depois o desenvolvimento, tendo a apresentação então de todos os testes pesquisados por mim, depois uma conclusão e por fim a referência usada tanto para o vídeo quanto para o trabalho escrito. Hoje, a escolha do método, o delineamento e a procedência do teu experimento são de suma importância para se obter resultados satisfatórios e confiáveis. Assim tu vai gerar então resultados precisos, né? Lembrando que a estatística não é uma ciência de hoje em dia. A estatística é uma ciência que se desenvolveu há milhares de anos, mas ela perpetuou as espécies e traz consigo a evolução e a certeza então dos cálculos. Quando um pesquisador escolhe um método, o mesmo precisa mostrar que os seus tratamentos não são estatisticamente iguais. E assim, então, é lógico seguir para análise de comparação de médias, né? Buscando que o método forneça a diferença mínima significativa, então, entre as médias dos tratamentos. Contudo, né, vale lembrar que as estratégias de análise e definir os objetivos, como as condições do experimento e, enfim, a natureza quantitativa, para assim tu conseguir então trazer as informações complementares, né? A análise de variância é um método considerável para identificar a diferença entre as médias populacionais e também as múltiplas causas que atuam em elementos da população, né? A possibilidade de se utilizar um dos vários testes estatísticos existentes para comparação, de alguma forma procura mostrar ao experimentador a diferença, mas também o seu erro, a sua falha, né? Que é muito importante a gente entender o erro e o quanto a gente está errando. Então, com a seleção dos testes, o pesquisador deve incluir as conclusões que ele quer tirar e também lembrar que tu pode ter erros e que esses precisam ser considerados. Conforme, então, todo exposto, o objetivo do meu trabalho é um estudo da aplicabilidade e dos tipos dos agrupamentos de médias nas áreas da estatística e da experimentação agrícola. Então, agora falando um pouco sobre o desenvolvimento, né? A significância seria a tomada de decisões a respeito das observações e com base também na nossa base amostral do nosso experimento, né? Um dos principais objetivos hoje da estatística é a formação da conclusão válida, né, para toda essa população amostral, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente formula uma hipótese conforme o nosso padrão amostral e assim a gente possui então suposições, sendo elas verdadeiras ou falsas, né? Por exemplo, né, quando a gente está avaliando componente produtivo, desempenho e produtividade para uma determinada cultivar, a gente pode formular suposições iniciais de que não existe uma diferença entre seus efeitos, e essa é denominada H0. É H0 quando não temos uma diferença entre as populações das cultivares comparadas, ou as cultivares são muito semelhantes os seus efeitos, ou a variância entre as populações das cultivares são nulas. Caso tu admitir essa hipótese como verdadeira e verificar os resultados obtidos e tu ter uma diferença estatística, podemos concluir então que as diferenças são o que a gente chama de significativas. E daí a gente acaba rejeitando H0 e partindo para H1. O que seria H1? H1 é utilizado quando existe então a diferença entre as produções das cultivares, né? A cultivar 1 produziu mais que a 2, então tu tem uma diferença significativa quando elas apresentam efeitos diferentes ou quando a variância não é nula, né?
Outro ponto muito importante que a gente precisa pensar também é que o experimentador tem a decisão de aceitar ou não. Ele pode ter essa liberdade de aceitar ou não uma hipótese, né? Lembrando que muitas vezes, quando ele tem essa liberdade, ele pode cometer erros. O erro aqui que a gente trabalha na estatística é o erro do tipo 1 e erro do tipo 2. O tipo 1 seria o erro que cometemos quando a gente rejeita uma hipótese que deveria ter sido aceita. E o 2 é o contrário, é quando a gente aceita uma coisa que deveria ter sido rejeitada. Esses dois tipos de erro estão ligados, né? Pois quando a gente diminui a probabilidade da ocorrência do um, a gente automaticamente está aumentando a probabilidade da ocorrência do outro, né? Um dos testes que pode ser realizado é o teste T-de-Student. Esse teste é adequado para testar médias de dois tratamentos ou grupos, só que ele tem dois requisitos básicos. O primeiro, os contrastes precisam ser estabelecidos antes da coleta dos dados do experimento. Outro requisito básico é que os contrastes precisam ser obrigatoriamente ortogonais entre si. Levando em conta que quando a gente faz o teste T, há um contraste qualquer, estamos interessados em comprovar, ou não, né, no caso, desse contraste ser diferente de zero, né? Ou também não ser diferente, enfim. Como vantagem desse teste, eu acho que é o controle do erro, né? Principalmente do erro do tipo 1. Porém, deve-se levar em conta que não controla todos os erros para os testes pareados. Assim, esse teste controla o erro por comparação em um nível máximo nominal. O teste de Bonferroni é considerado por diversos autores como um aperfeiçoamento do teste T. O mesmo é indicado quando se tem contrastes consolidados e que foram previamente selecionados. Para minimizar alguns impasses que são encontrados nesse teste, é indicado o uso de um nível de probabilidade, sendo utilizado um valor para contraste, levando em consideração que tu vai ter a construção de um novo conjunto de tabelas. Essas tabelas terão números muito mais complexos, tu vai ter muito mais detalhes. Entretanto, esse teste traz consigo então muitos detalhes, só que traz consigo muito mais trabalho. Por isso, muitas vezes, os pesquisadores acabam não utilizando esse teste, sendo ele de suma importância. O teste de Scott-Knopf é amplamente usado por pesquisadores na área das ciências agrárias. O método de Scott-Knopf, então, é eficiente nas aplicações em experimentos onde se quer comparar diferentes tratamentos e o seu intuito vem em separar as médias dos tratamentos em grupos homogêneos, conforme assim tu vai minimizar a soma dos quadrados dentro do tratamento e maximizar entre os grupos, né? Para isso é necessário ordenar as médias, né, para que suas respectivas classificações sejam possíveis e determinar o número de partições possíveis com a finalidade de realizar essa maximização entre grupos. O método consiste em testar, então, o quão significativo é a divisão de um específico tratamento em dois grupos, maximizando a soma de quadrados, entre eles utilizando, então, a razão da verossimilhança. O teste de Tukey foi postulado em 1953 por John Tukey. O mesmo é baseado no conjunto de amplitude estudantizada e pode ser utilizado para qualquer contraste entre média de tratamentos. Vale ressaltar que muito raramente acontece do teste F não ter sido significativo na análise de variância. Assim, vale analisar novamente e obter um ou mais contrastes significativos pelo teste de Tukey. Fatos semelhantes ocorrem com o teste de Duncan, que não concorda inteiramente com o teste F. O teste de Tukey é amplamente utilizado na área e ainda consegue-se manter um teste de fácil compreensão para os pesquisadores. Duncan é um teste de 1955. O mesmo é para comparar as médias, levando em consideração que a sua aplicação requer um pouco mais de detalhes, um pouco mais de trabalho e um pouco mais de tempo. Entretanto, ele é um teste muito escolhido, pois ele consegue te apresentar resultados mais detalhados
e se discriminar com mais facilidade os tratamentos. Sendo assim, o teste então de Duncan indica resultados significativos em caso que o teste de Tukey não permite essa obtenção significativa estatística, né? O teste de Duncan se torna mais trabalhoso que os demais porque tu precisa calcular todas as diferenças mínimas significativas, as chamadas DMS. Para realizar então o teste, a gente precisa calcular essas DMS, depois precisa comparar, né, com a menor média e assim irá se formar o conjunto ordenado então dessas médias, né? E a comparação feita anteriormente corresponde ao intervalo que abrange todas essas médias. Claro, sem dúvida, fica flagrante que o teste SNK, ele era um teste onde tu tinha um controle do tipo 1, né? Mas a comparação de médias mais afastadas cria uma oportunidade para o aparecimento do erro do tipo 2, então tem que tomar mais cuidado. O teste de Sheffer é um teste pouco utilizado na área das ciências agrárias, pois muitos experimentadores não têm maestria para arrumar os dados e conseguir realizar esse tipo de análise. O teste então de Sheffer só deve ser utilizado quando o F tiver dado significância. Se o F obtido é significativo, pelo menos um dos contrastes tende a ser significativo nos tratamentos, né? Esse teste permite uma certa flexibilidade para comparar qualquer contraste, né, entre as médias e também permite diferentes números de observação por tratamento ser definido como um teste mais rigoroso que Tuck, então, né? Entretanto, tu consegue ter bastante erros do tipo 2. Então sempre tem que tomar uma certa atenção quando se está realizando essa análise. Além do mais, esse teste tem a vantagem de utilizar os próprios valores do quadrado da análise de variância, além de poder ser usado no caso de amostra de tamanho diferente, que muitas vezes acontece em experimentos a campo, né? Enfim, então partindo para a parte final do meu trabalho, as análises estatísticas são primordiais, porque hoje, na área das ciências agrárias, tu precisa entender sobre estatística para formular e conseguir organizar os teus dados e organizar teu experimento, pois a tomada de decisão do experimento é o primeiro passo e se torna complexo até o final da análise. Se tu começa o teu trabalho errado, tu vai ter ele errado até o final. Então a estatística precisa começar certa para depois tu obter os resultados precisos e certos. Então, com essa pesquisa, eu pude notar que temos maneiras diferentes de aplicar os nossos dados, levando em conta diversos fatores, diversos tratamentos, repetições, enfim. Assim, a gente consegue aproveitar os potenciais de cada análise e, com isso, concluir que temos um excelente banco de informações e diversas vezes a gente não consegue organizar os dados e assim acaba negligenciando algumas informações, alguns pontos e talvez também apresentar de maneira equivocada os nossos dados. Esse trabalho foi primordial para entender um pouco sobre análise estatística na área das ciências agrárias.